Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Nívia, sou advogada, especialista em direito do trabalho e hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de brincadeiras no ambiente de trabalho. Será que eu posso demitir um funcionário por causa de brincadeiras reiteradas, de brincadeira um pouco agressiva? Eu posso demitir por justa causa esse funcionário? E a resposta é: depende, como tudo no direito, né? Depende do caso concreto. Mas hoje nós vamos tratar de algumas hipóteses e aí você vai conseguir aplicar a lei, né? A CLT, no caso concreto que aparecer na sua empresa. Vamos lá? Um exemplo que eu trago para vocês inicial é esse vídeo que bombou nas redes sociais essa semana, né? Uma jornalista dando a notícia e a galerinha aqui atrás brincando de jogar álcool em gel um no outro. Olha a brincadeira. Por que fez tanto sucesso? Por causa do coronavírus, e vocês sabem que a situação não tá fácil em nenhum lugar do mundo. Aqui já tem várias cidades que o álcool em gel já não tem mais, bem como as máscaras. Então, assim, chamou a atenção esta brincadeira por causa disso. Primeira coisa que a gente tem que verificar no caso das brincadeiras, eu trouxe até um julgado do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, para vocês darem uma olhada e assim e ver, comprovar que eu não estou tirando a ideia da minha cabeça. Neste caso aqui, foi revertida a justa causa do empregado, né, do reclamante, porque ele estava com brincadeiras com os funcionários da empresa. Porém, contudo, todavia, era uma empresa que todos os funcionários costumavam a brincar. Então, o desembargador falou assim: olha, eu tenho provas nos autos que demonstram que naquela empresa os funcionários costumavam a brincar um com o outro. E isto é muito comum em empresas que possuem muitos homens. Homens gostam de brincar. Muitas vezes as brincadeiras são bem agressivas. E muitas vezes as empresas elas permitem essas brincadeiras. Então o que foi que o desembargador falou neste caso concreto? Eu não posso permitir, né, uma manutenção de uma justa causa se nunca houve nenhum tipo de repreensão, nem conscientização por parte da empresa para que parassem essas brincadeiras. Então eu não posso, né, como dono de empresa, de uma hora para outra, sem ter orientado, sem ter advertido ou sem ter, né, aplicado algum tipo de suspensão para os funcionários que estavam que gostam dessas brincadeiras, que praticam certos tipos de brincadeiras de forma habitual, chegar de uma hora para outra e aplicar justa causa em um. Neste caso aqui, o desembargador ele fala, vou mostrar aqui para vocês. A justa causa praticada de surpresa a partir de mais uma das tantas brincadeiras revelou-se oportunista e não merece subsistir. Então, assim, foi bem oportuno para a empresa demitir uma pessoa por justa causa de algo que sempre foi feito. Então, assim, você que é advogado de empresa, né, do pessoal do RH, do departamento pessoal, então você tem que ter essa sensibilidade. Eu vou demitir uma pessoa por causa de uma coisa que sempre foi feita? Então, se a partir daquele momento a empresa não vai mais tolerar certos tipos de brincadeira, então eu entro com a conscientização dos funcionários, eu faço reunião, eu coloco cartazes na empresa explicando que brincadeiras não é lugar, né, de fazer no trabalho, que tem que ter respeito, que não pode estar um xingando um outro, que não pode um estar dando tapa no outro, nem colocando um apelido no outro. Por quê? Porque se for pego, será tomadas medidas cabíveis. Então a gente começa com advertência, vamos para suspensão e aí sim a gente vai para justa causa, né? Tem uma progressão de penas neste caso. Porque a jurisprudência entende que um fato isolado, inclusive, né? O cara nunca brincou, passou e fez uma brincadeira isolada. Você deve demitir essa pessoa por justa causa de uma hora para outra? Também não. Então, eu conscientizei todos os meus funcionários. Eu chamei a atenção, eu expliquei que não pode. Eu dei uma advertência, eu dei uma suspensão.
aí sim eu posso dar uma justa causa no funcionário, ok? Inclusive, eu gostaria de compartilhar com vocês o que aconteceu em uma das empresas que eu fui fazer a audiência. O preposto me contou, né? Olha, doutora, nós temos um gerente que ele costuma chamar todo mundo por querido ou querida, tá? Tanto homem quanto mulher. Era um restaurante e determinado dia a auxiliar de cozinha faltou, a que estava escalada, e a outra estava de folga. Ele liga para a funcionária e fala assim: querida, você pode vir aqui no restaurante porque a fulana de tal faltou. E o marido dela estava próximo e ouviu a conversa. Pasmem vocês. Ele espancou, né, desfigurou a mulher porque ele falou que o superior hierárquico dela era amante dela. Então, assim, passou dias internada, coitada, por causa de falta de orientação. O local de trabalho é lugar de brincadeira, de colocar apelidos? Não, não é. Inclusive, também, eu não trouxe para vocês aqui, mas se vocês pesquisarem, põe no Google lá, dano moral por causa de brincadeira, vai aparecer várias condenações de empresa. Por quê? Porque os funcionários ficam brincando entre si, uma hora ou outra alguém vai se machucar, né? Vai ficar chateado com aquela situação e a empresa pode ser condenada sim em pagar dano moral para aquele funcionário que foi atingido. Às vezes fica brincando, ai, seu corno. E já vi casos também do funcionário, né, de acontecer uma traição, a empresa ficar sabendo, olha só. Também é sem noção, né, sem noção total as pessoas. E aí, toda a empresa ficou sabendo, o chefe dele, que adorava brincadeira, escreveu no cartaz: aqui trabalha o maior corno de todos. E colou na porta. Gente, pensa na indenização que foi alta, foi essa. Porque isso é brincadeira que se faça. E de um chefe, ainda mais. Não é brincadeira. Então, mais uma vez, oriente o seu cliente a não aceitar brincadeiras no ambiente de trabalho, a conscientizar tanto os funcionários que possuem, né, cargo de chefia, como os outros também, que em ambiente de trabalho a gente trata as pessoas pelo nome, a gente respeita as pessoas, para evitar condenação. No caso de uma reversão de justa causa, no caso de um dano moral por causa do que foi dito. Então, assim, é perder dinheiro por bobagem, tá? Eu trouxe para vocês mais um julgado a respeito de brincadeiras no ambiente de trabalho. Neste caso concreto, que nós vamos agora verificar, o reclamante ele foi demitido por justa causa porque fez uma brincadeira extremamente sem graça no vestuário com outro empregado, amarrou a pessoa lá no vestuário, né, e na presença de outros funcionários. Só que o tribunal, naquele momento, entendeu que a pena não foi proporcional. Não foi que existia esse tipo de brincadeira o tempo inteiro na empresa, como o caso anterior. Mas nesse caso, apenas uma brincadeira, você não pode aplicar uma justa causa, porque é extremamente grave a justa causa, não tem proporção a justa causa com o que aconteceu. Eu entendo que é extremamente grave esse tipo de brincadeira, né? Uma brincadeira extremamente sem graça que você não pode em qualquer lugar, quanto mais no ambiente de trabalho. Mas assim, como eu já falei anteriormente, os homens eles têm uma mania de brincadeiras mais agressivas e o tribunal ele tem presenciado isso. Então, muitas das vezes aconteceu o fato, mas assim, poderia ter dado uma suspensão, por exemplo, uma advertência, não uma justa causa. E aí você vai progredindo nas penas, ao invés de já diretamente aplicar uma justa causa. Neste caso aqui, olha só o que falou o julgador. No entanto, justificava o entendimento obreiro de que tudo não passava de uma brincadeira. E que brincadeira, né, gente? Tanto que, conforme vídeo encartado, a própria vítima induzia a tanto, pois ria de si própria.
Aí a gente vê, né? Às vezes a vítima tá rindo ali, mas é só para não sair meio que por baixo, né? Só para não sair o mais humilhado do que já tava. Porque quem gosta de ser amarrado? Quem gostaria de ser amarrado? Que brincadeira é essa, pelo amor de Deus? Então, assim, tava rindo? Tava gostando? Será que tava gostando mesmo? Ou tava rindo para não perder a amizade? Né? Tem gente, assim, nem todo mundo é igual. Tem gente que é mais esquentado, xingaria, né, se defenderia. E tem gente que não consegue se defender. Que a defesa da pessoa é essa, né, que mostrar que tá gostando para não passar mais vergonha do que já tá passando. Então, assim, eu confesso que eu não concordo com esse entendimento. Mas, já sabendo disso, é complicado você orientar uma empresa apenas com seu entendimento. Eu não faço isso. A gente orienta de acordo com a jurisprudência, tá? Nunca de acordo com o seu entendimento. Eu não sou juiz. Por mais que eu entenda que essa brincadeira é extremamente grave e desnecessária e que sim, caberia sim uma justa causa de primeira, não precisaria nem proporcionalidade, nada disso, nada. É grave, pra mim isso é grave. Pro tribunal não. Então, eu como advogada de empresa, o que é que eu vou falar pro meu cliente? Aplica uma suspensão nele e conscientiza todo mundo que é proibido nesta empresa qualquer tipo de brincadeira, que é para que o tratamento seja respeitoso entre todos, né? E aqui, já li aqui para vocês, que ria de si própria, a vítima estava rindo de si própria, segundo o desembargador, de acordo com a leitura que eu posso, né? A leitura do vídeo, né? Que eu posso assim descrever, que não se cogita de quebra de confiança do tipo a induzir a pena máxima. Então, por mais que o seu entendimento seja que sim, então já saiba que a maioria do tribunal entende que não, então não é não, tá? Vamos aplicar outro tipo de pena, não essa. E aí ele conclui, né? A conduta, por certo, era passível de reprimenda, mas a dimensão que deu a ela foi inadequada, não sendo comprovados satisfatoriamente os requisitos circunstanciais, mormente a proporcionalidade. Então, para ele, foi uma brincadeira sem graça, mas não foi tão grave para dar uma justa causa, ok? Se já tivesse dado uma suspensão ou aplicado uma advertência nesse rapaz por esta brincadeira, eu duvido muito que acontecesse a reversão, tá? Porque o tribunal ele ia saber que a empresa proibia esse tipo de coisa, que o funcionário já estava ciente da proibição e mesmo assim ele continuou a fazer. Então é diferente, ok? Vamos caminhar para o final. Eu trouxe aqui para vocês que sim, tem que respeitar a proporcionalidade do caso. Você vai fazer análise. É sempre bom você que é do RH, do departamento pessoal, conversar com o seu advogado e você, advogado, estudar o tribunal que você trabalha, né? Que você vai, que pode acontecer um processo neste caso. No meu, eu trabalho muito com TRT 15 e TRT 2. E agora também TRT 9, que é do Sul, TRT 12 também. Então, sempre que a gente vai orientar o cliente, o que a gente precisa? Vamos dar uma olhada qual é o entendimento do nosso tribunal, se eles são mais brandos nesse tipo de caso. Se for brando, por causa de uma brincadeira só, eu não vou poder aplicar justa causa. Mas se for reiterado, se eu já falei que não era para ter feito e conscientizei meu funcionário, então sim, eu posso aplicar justa causa. Então, vai depender muito, tá? Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção a vocês é que o caso da advertência, da suspensão, da justa causa, não necessariamente precise desse caminho. Vai depender muito do caso concreto. A brincadeira, como a gente já viu aqui, sim, precisa de que você vá aos poucos até chegar à justa causa. Mas no caso de furto, que é extremamente grave, vou ficar com uma pessoa que me furtou, só vou dar uma advertência. Furto é crime, não vou fazer isso. Então, assim, furto é extremamente grave. Eu quebro, né, o contrato de trabalho,
Eu rescindo o contrato de trabalho naquele momento que eu sei que aconteceu o furto e que eu tenho provas daquele furto e eu tenho certeza absoluta que foi aquele funcionário. Então, vocês têm que ver a diferença entre a gravidade dos fatos, né? E no caso de menor gravidade, que é o que a gente está estudando, como atrasos, também é outro exemplo, faltas injustificadas, né? E a brincadeira, que é o que a gente está estudando, como eu já falei, estou até sendo redundante, é prudente ser observada a gradação das penalidades. Então, nestes casos, faltas, atrasos, brincadeiras, começa do começo, dá uma advertência. Não resolveu? Dá uma suspensão. Não resolveu? Dá uma justa causa. Eu vou gravar um vídeo a respeito de faltas, porque também eu já vi muitos erros neste caso. Tem advogado que antes dos 30 dias dá abandono de emprego, tem funcionário com 5 dias que dá desídia. Então, assim, qual seria a proporção neste caso? Eu vou gravar um vídeo só a respeito disso, para que não aconteça mais erro e que não aconteça mais reversão. E que você consiga passar segurança ao seu cliente, né? E, inclusive, assim, a gente sabe o quanto é difícil conseguir um cliente, né? O pessoal da RH, departamento pessoal, como é difícil conseguir um trabalho. Não dá para perder o trabalho, não dá para perder o cliente por causa de uma bobagem dessa, de uma condenação que poderia ter sido evitada. Então, vamos até a próxima dica. Até mais. Tchau, tchau.